Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, segunda-feira, dia de conhecer projeções do mercado, então vamos entender o que o mercado está esperando para os nossos indicadores, o que espera para a inflação, o que espera para a PIB, mas também o que espera para a semana no fim. Para dar semana no fim dessa bolsa não, né, gente? Para a bolsa no fim dessa semana. Então a gente vai conhecer todas essas perspectivas e mais, vamos falar de um assunto importantíssimo que é a desigualdade do mercado de trabalho brasileiro, que ficou explícita aí na última PNAD trimestral, essa pesquisa que acaba trazendo detalhes do nosso mercado de trabalho. Antes de falar de tudo isso, já vamos passar pela nossa agenda, porque spoiler para vocês, ela está enorme, está recheadíssima e a gente vai passar o que são os principais pontos hoje. Então, tivemos IPC-FIP da segunda quadricemana de maio, já divulgado às 5 horas da manhã, e o CPI, Índice de Preços ao Consumidor e o Núcleo, às 6 horas da zona do euro, essa medição relativa a abril. Às 8h25, como já falei para vocês, teve relatório foco semanal, esse velho conhecido nosso, né, que já traz aí as perspectivas do mercado para os nossos principais indicadores macroeconômicos. E teve BCBR também, esse a gente vai deixar para amanhã, porque vamos fazer uma leitura junta aí, ou conjunta com o monitor do PIB, que saiu só mais tarde. E aí a gente vai apontar as diferenças, o que é que um está vendo, o outro está vendo, porque são medições diferentes, ambas termômetros da nossa economia, né? Tentam trazer uma prévia do PIB, mas por óticas diferentes. Então saiu às 9 horas o IBCBR e às 9h30 o PIB do primeiro trimestre do Chile. E aí vocês vão ver que das 9h30 em diante, a agenda está tomada por dirigentes, presidentes, diretores de Banco Central. Então, quem começa aí a nossa agenda com o falatório todo? O presidente do Fed de Atlanta, Rafael Bostic, fez um discurso de abertura num evento institucional. E aí a gente passa já para a segunda página da agenda com o nosso monitor do PIB, que saiu às 10. Olha, ele nem está aí porque tem mais gente falando antes do monitor do PIB que sai às 10h15. Então, vamos lá. O Philip Jefferson também falou, né, nesse mesmo evento do Fed. O presidente do Fed de Nova York, o John Williams, também participou de uma conversa na conferência aí de mercados de capitais, então aqui outro evento, mas também uma participação de outro dirigente, outro presidente do Fed. E às 10 horas, algo que está acontecendo agorinha, tá? Porque ainda não acabou e eu estou aqui monitorando as falas dele, Gabriel Galípolo palestra na conferência promovida pelo Goldman Sachs. E Gabriel Galípolo já deu alguns recados bem importantes nessa conferência, nessa palestra, e a gente está acompanhando aqui tintim por tintim. Quando a gente tiver um conjunto de falas do Galípolo, a gente passa para vocês, mas já adianto nada novo sob o sol, ele falando que não vai mexer na meta de inflação, falando que vai levar a inflação para a meta, que os juros devem permanecer mais altos por algum tempo e a gente que se acostume com isso. Então aqui, Gabriel Galípolo está falando nesse momento e essa fala começou às 10 horas. Agora sim, eu acredito que 10h15 a gente tenha um monitor do PIB de março, então a gente vai contrastar amanhã para vocês, porque 10h15 já é quase a hora do programa, não dá para montar e analisar para trazer. Então a gente traz os dois juntos amanhã. Mas não é só isso. Hoje, às 2 horas, tem a divulgação da grade de parâmetros macroeconômicos da Fazenda, né, da SPE, que é a Secretaria de Política Econômica, aí, que olha, né, para esses parâmetros, que faz também alguma divulgação de projeção. Nós temos hoje, mais tarde, às 2 horas, o diretor de política monetária do BC, o Newton David, participando de uma live. E às 2h15, o presidente do Fed de Dallas vai participar aí de uma conferência no Fed de Atlanta. Então, o Fed de Atlanta hoje está promovendo um evento. E aí, vários presidentes das outras regionais do Banco Central dos Estados Unidos vão lá para falar. E aí é o que eu sempre falo, está todo mundo tentando buscar, tanto nesse evento quanto na fala do Galípolo, alguma sinalização em relação à política monetária, em relação à inflação, em relação a algo que traga alguma perspectiva para os mercados financeiros, seja de juros, seja de inflação. Então, isso acaba ficando no radar e vocês vão ver que a agenda está tomada de falas hoje. Mas já vamos passar para a próxima página aí, para ver quem mais que fala hoje. O presidente do Fed de Minneapolis participa também de uma conversa numa universidade, balança comercial semanal
essa já também velha conhecida nossa, sai toda segunda-feira às 15 horas. E a gente tem decisão na China de juros, então das taxas ali de 1 e 5 anos, as taxas mais longas da China, a gente vai ter essa decisão hoje e isso vai ser divulgado só às 10 da manhã, então bate na gente na abertura. Reunião trimestral do Banco Central com economistas de mercado também vai acontecer ao longo do dia e tem cúpula do Reino Unido, União Europeia acontecendo também hoje durante o dia. Então, como falei, né, uma agenda bem voltada para falas de dirigentes de Banco Central, o Focus aí no meio e o IBCBR monitor do PIB, que são esses termômetros do nosso crescimento, do nosso PIB, e trazem essas projeções, né? Não dá para falar que é uma prévia, porque as medições são diferentes, a metodologia é diferente do PIB, mas sim um termômetro do que esperar da nossa atividade econômica. Antes da gente entrar nos assuntos do programa e, de fato, vou chamar o Diego que está lá na redação, mas hoje ele não vai dar bom dia e fazer fechamento de mercado. A gente mudou um pouquinho da dinâmica por aqui. Bom dia, Diego, como é que você está? Bom dia, Débora. Bom dia para toda a nossa audiência. Hoje o fechamento ficou um pouquinho mais para baixo no nosso roteiro, mas antes de já puxar o gancho para o nosso primeiro assunto, queria dar alguns bons dias específicos aqui. Bom dia para a nossa telespectadora fiel, Maria Helena, diretamente de São Joaquim, na Serra Catarinense. Maria Helena, como é que está o clima aí hoje? Está congelante ou está gelado só? Bom dia para o Andrei Gobi, bom dia para Gladys Garcia, bom dia para o Dream Man, bom dia para o Bad Dog, que já veio com pergunta maliciosa, querendo saber como que ficam os ovos com essa história da gripe aviária. Bom dia para Neraci Miranda, bom dia para o nosso telespectador fiel, André Bolzan, diretamente de Diadema. Enfim, bom dia para todo mundo, prazer estar aqui com vocês. Débora, nós estamos semana passada devendo assunto para a nossa audiência. Ficou faltando a gente falar da PNAD trimestral. Sexta saiu a pesquisa bem completinha com dados de por cor e por gênero, isso tanto por renda quanto por mercado de trabalho. Ela é a principal pesquisa sobre a força de trabalho aqui no Brasil e ela é feita a cada trimestre, sendo que são cerca de 2.000 entrevistadores vinculados a mais de 500 agências do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Eles visitam aproximadamente 211 mil domicílios. E toda essa coleta de dados abrange cerca de 3.500 municípios, espalhados pelas 27 unidades da federação. Para você ver que é uma pesquisa bem séria, bem grande, né, e bem profissional. Agora, Débora, o que a gente consegue aprender dessa PNAD que saiu na sexta-feira passada? Olha, o que a gente consegue tirar de lição é que o Brasil ele continua muito desigual em relação ao mercado de trabalho, tanto quando a gente olha o recorte por cor, quanto quando a gente olha recorte por gênero. Então, não é de se espantar e não espanta ninguém, né, que a gente tenha diferenças salariais aqui no Brasil, mesmo quando a gente está falando de mesma função e menos salário, né? Então, pessoas que fazem a mesma função por uma questão de gênero ou de cor, elas têm salários diferentes. E isso é algo que precisa ser discutido aqui no Brasil, porque a nossa desigualdade ela é muito grande e a PNAD ela acaba trazendo, né, um holofote, ele joga a luz em cima disso para a gente ver como é que é essa diferença aqui no Brasil, não só na desocupação, mas também no rendimento, né, e subutilização. Em todos os aspectos, a gente tem essas diferenças de mercado de trabalho. E isso vem já de uma herança, né, que a gente traz uma questão estrutural, de um racismo estrutural, de um machismo estrutural, e isso acaba sendo refletido em todos os aspectos da nossa sociedade e no mercado de trabalho não é diferente. Então a gente vê também essa desigualdade, a gente vê todas essas questões envolvendo racismo, envolvendo machismo no mercado de trabalho também. E para além ali, né, só dessa discussão, mas nos rendimentos, na desocupação, então na taxa de desemprego. Vamos começar aqui olhando, né, esse panorama para vocês entenderem direitinho o que eu estou falando. E aí vocês vão ver que a diferença é grande e assustadora. Então já vamos passar aí para a nossa primeira tabela em relação ao desemprego por gênero. Então, a gente tem um desemprego nesse primeiro trimestre de 2025 de 7% no geral. Então, essa é a média do país. No geral, a nossa taxa de desemprego está em 7%, mas essa é a média. E aí, aquela coisa, né, gente? Se você tem uma pessoa com febre e outra com hipotermia, na média está todo mundo normal, né? Na média está todo mundo 36 graus. E isso acontece em vários aspectos quando a gente pega médias gerais. Só que como a gente começa a recortar,
né, essa medição, quando a gente começa a olhar por segmentos, a gente vê a diferença. Então, entre os homens, a taxa de desemprego é 5,7%, 1,30 ponto percentual abaixo da média. Então, entre os homens, o desemprego é menor do que a média brasileira. Mas entre as mulheres, e aí é que eu falo, na média está todo mundo 7, né? Mas entre as mulheres, o desemprego é 8,7. 3 pontos percentuais acima dos homens. E aqui não é nem da média, né? Porque da média daria 2,7. 3 pontos percentuais acima dos homens. Então, as mulheres, ela tem mais desemprego. O desemprego é maior entre as mulheres do que entre os homens. E isso leva a média para 7%. E é aqui que eu estava justamente falando que olhar só média traz ali um panorama mais geral. Mas quando a gente começa a olhar por segmentações, e aí isso vale para muita coisa, vale para a inflação por extrato de renda, vale por uma série de fatores que a gente consegue, né, estratificar e ver como é que está esses indicadores macroeconômicos, né, em diversos segmentos. Mas aí não para por aí, porque quando a gente pega por cor, a gente também tem diferença no desemprego. Então, a média continua 7. Entre as pessoas brancas, o desemprego no primeiro trimestre de 2025 ficou em 5,6, 1,40 ponto percentual abaixo da média. Então, o desemprego é menor entre os brancos do que a média do Brasil. Mas quando a gente vai para, por exemplo, pessoas pretas, esse desemprego ele sobe para 8,4, 2,80 pontos percentuais acima dos brancos. E no caso de pessoas pardas, né, essa é a medição do IBGE, o IBGE que faz essa classificação de cor. Inclusive, eles colocam outra nomenclatura, mas aqui a gente usou cor para falar, né, dessa estratificação. Entre pardos, 8% de desemprego, 2,40 pontos percentuais a mais do que os brancos, nem a média, né, a mais do que as pessoas brancas. Então, aqui a gente já começa a ver que o desemprego é maior entre as mulheres e entre as pessoas pretas e pardas. Então, quando a gente faz, né, não tem esse cruzamento, quem faz isso muito bem e sempre divulga é o DIEESE, mas quando a gente vê de forma interseccional, então a gente vê uma mulher preta no Brasil, por exemplo, ela tem mais desemprego do que um homem branco, por exemplo. Ou uma mulher preta no Brasil ganha menos do que um homem branco, ou do que homens no geral. Então, a gente começa a ver esses recortes também de forma interseccional e consegue ver essa diferença, essa desigualdade tão explícita que tem no nosso país, refletida no mercado de trabalho. Agora, a gente vai para rendimentos médios do Brasil. Vamos lá pegar rendimentos primeiro por gênero. Então, o total dos rendimentos aqui do quarto trimestre de 2024 foi de 3.270. No primeiro trimestre de 2025, teve aumento dos rendimentos de forma geral, então foi para R$ 3.318. Mas quando a gente olha entre os homens estão acima da média. Aqui está por cento, mas não é... Aqui é por cento, né? O outro que era pontos percentuais. Eu já ia falar que estava errado, mas está certo sim. R$ 3.601 subiu para R$ 3.631, então teve uma alta aí de R$ 30. E os homens ganham 9% acima, aqui só considerando o último trimestre, tá, gente? 9% acima do que a média do Brasil. Então, homens ganham mais do que a média no Brasil. Já as mulheres, né, saem de um rendimento de R$ 2.830 para R$ 2.898. Então, tem um aumento também de renda, inclusive um aumento de renda um pouco maior ali do que os homens, mas mesmo assim, mesmo diminuindo essa diferença, a gente ainda ganha 20% a menos do que homens no Brasil. Mulheres ganham 20% a menos. É como se você fosse contratada já sabendo que você vai ter um descontinho de 20% no seu contra-cheque, porque você é mulher. Então, as mulheres no Brasil, inclusive, tem estudos muito interessantes em relação ao mercado de trabalho de mulheres mais capacitadas, mais estudadas e que têm menos salário. Então, por mais que as mulheres se qualifiquem mais, inclusive para mesmas funções, e muitas vezes trabalham mais que os homens porque precisam provar que elas estão ali naquele lugar, elas podem trabalhar mais que os homens e ainda ganham menos. E isso que acaba sendo escancarado quando a gente vê aqui uma pesquisa. Ah, Débora, mas isso é média nacional. É média nacional, é média do país, mas essa realidade ela está presente em várias esferas. E a gente precisa falar sobre isso.
a gente precisa falar que mulheres ganham menos no Brasil. E mais, se você for uma mulher preta no Brasil, aí você ganha menos ainda. Então já vamos passar para o nosso gráfico aqui, para o por cor, né, que tem ali essa comparação entre rendimentos de pessoas brancas, pessoas pretas e pardas. Então, no quarto trimestre aqui do ano passado, a gente tinha 3.270, né? Então, aqui a mesma linha que estava lá, 3.318 no primeiro trimestre. Entre as pessoas brancas, esse rendimento fica 29% a mais do que a média, então 29% maior do que a média. Nesse primeiro trimestre, sai de 4.223 para 4.264. E as pessoas pretas, aqui no Brasil, no quarto trimestre de 2024, estavam ganhando R$ 2.445, sobe para R$ 2.500 nesse primeiro trimestre, aqui rendimentos médios reais, tá? Então já descontando a inflação, mas uma pessoa preta no Brasil ganha 41% a menos do que uma pessoa branca. E uma pessoa parda, com o seu rendimento de R$ 2.577, ganha 40% a menos do que uma pessoa branca. E aí eu falo de novo, se a gente fizer um recorte, né, e pensar numa interseccionalidade, aí uma mulher preta no Brasil, ela ganha quase metade do que um homem branco. Então a mulher preta, ela entra ali, né, já ganhando menos do que um homem branco no Brasil, justamente já tendo ali, é como se você, né, contratasse a pessoa e ela trabalhasse 2 meses, você paga só um, já que ela ganha metade, certo? Então aqui a gente vê, né, como isso não está só ali na questão, porque a gente pode pensar uma questão social, uma questão de sociedade, é uma questão estrutural. E é uma questão estrutural, né, a gente pode falar de racismo, de machismo, dos dois juntos, é uma questão estrutural que acaba aparecendo em vários outros aspectos, inclusive nos aspectos aqui que a gente está falando socioeconômico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, são dados estatísticos que mostram que, sim, essa é uma realidade do Brasil, uma realidade que precisa mudar urgente. Mas a quem importa, né? A quem favorece todo esse sistema? Né? E quem que vai lutar para mudar algo que quem está no poder ali, político e econômico, não tem muito interesse em mudar? Né? Mas aqui a gente continua vendo mês após mês, parece uma coisa cansativa, eu já gravei vídeo sobre isso, toda vez que saem dados do IBGE com estratificados, né, com mais análises, a gente traz para vocês, mas a gente sabe que é uma realidade, infelizmente, muito difícil de ser mudada, mas que a gente tem que lutar aqui todos os dias para que essa desigualdade, todas as outras, né, e todas essas questões estruturais comecem a ruir, né? Em algum momento a gente tem que mudar isso, porque só traz atraso, só traz aí, inclusive, perdas econômicas, se a gente fosse levar só por esse lado. Mas não é só por esse lado que tem que ser levado. A gente tem que pensar que a nossa sociedade ela é desigual, ela tem questões estruturais gravíssimas e que estão longe aí de chegar ao fim, infelizmente. Vamos mudar agora de assunto, vamos voltar agora para o mercado financeiro, porque o Diego está lá na redação, agora sim, para contar para vocês como é que foi o fechamento de sexta. Então, Diego, conta para a gente como é que nossa bolsa e o mercado internacional sextaram na semana passada. Olha, Débora, pelo menos aqui no Brasil, a sexta-feira foi até de tristeza para nossa bolsa. Depois de uma oscilada bem forte no dia, o Ibovespa fechou a sexta-feira praticamente andando de lado, com uma leve queda de 0,11% aos 139.187,39 pontos. Um alívio tremendo, aliás, considerando que a bolsa chegou a recuar mais de 1% durante a tarde de sexta-feira. Antes andar de lado que um recuo desses, né, Débora? No acumulado da semana, a notícia já é boa. O índice subiu 1,96%, marcando a sexta valorização semanal consecutiva, algo que não acontecia desde o final de 2023. O dólar também teve um dia bem volátil, mas sextou fechando a R$ 5,67. Na verdade, é 5,669, só que eu aproximei para 5,67. Isso expressando um recuo de 0,19%. Já no acumulado semanal, o dólar encerrou a semana com uma valorização de 0,26%. Na seara corporativa, acho que vale mencionar os nossos pesos pesados. A Vale inverteu a queda e subiu 0,07%, mesmo com o recuo do minério de ferro no mercado internacional. Já as notícias da Petrobras foram de avanços apoiados principalmente na alta do petróleo no mercado internacional. Débora?
Vamos lá, antes de chamar, né, o nosso termômetro da Bolsa, que vai trazer as perspectivas, né, as projeções para o fim da semana, vamos entender um pouquinho aí do que aconteceu na sexta-feira, porque sexta-feira foi um dia bem ruim aqui no Brasil para alguns bancos, né? O Banco do Brasil teve queda de mais de 12%, liderou ali os aspectos, as quedas, né, as ações negativas do nosso Ibovespa. Isso porque teve divulgação do resultado do Banco do Brasil na sexta e esses resultados, eles não agradaram. Na verdade, o resultado saiu no dia anterior, mas ele foi refletido ali na sexta-feira. Então, esses resultados não agradaram, teve aumento de inadimplência, teve queda no lucro e o Banco do Brasil nem deixou guidance, nem deixou a sinalização, porque eles vão rever isso por conta ali da inadimplência e das recuperações judiciais no agronegócio, e esse é um braço ali bem forte, ficou horrível isso, né? Mas é um braço ali do Banco do Brasil. O Banco do Brasil ele é conhecido por ter créditos para o agro, então a gente normalmente tem isso, né? A Caixa emite LCI. Por que a Caixa emite mais LCI? Porque a carteira de crédito da Caixa é mais voltada para o setor imobiliário. O Banco do Brasil, quando eu vou lá aplicar meu dinheiro, eu tenho muita LCA. E o que isso significa? Né, que a carteira de crédito do Banco do Brasil é muito voltada para o agronegócio. A gente tem esses conhecimentos, né, quando a gente vai aplicar, e a gente acaba sabendo que a carteira de crédito daquele banco é voltada para aquele segmento, para aquele setor. E o Banco do Brasil, ele tem uma carteira de crédito bem voltada para o agronegócio. E alguns desses créditos estão com uma alta taxa de inadimplência e devido aí à recuperação judicial. Então, as empresas estão pedindo recuperação judicial e isso trava o pagamento das dívidas. Um dia a gente pode explicar aqui como funciona a recuperação judicial para vocês, mas essas dívidas elas não vão ser pagas até que se estipule um plano para pagamento desses devedores na recuperação judicial. Então, se uma empresa entra em recuperação judicial, ela não paga nada a partir daquele momento, até sair um plano que reestruture o pagamento dessas dívidas e aí ela vai pagar conforme esse plano de recuperação judicial. É assim que funciona e por isso que o Banco do Brasil foi tão impactado pela recuperação judicial. Mas isso não foi suficiente para derrubar o Ibovespa, porque outros bancos acabaram ficando ali no positivo. Então, outros grandes bancos aqui, Itaú, Bradesco, acabaram levando o setor financeiro para cima, mesmo com a queda no Banco do Brasil. Mas é importante a gente falar isso, e quando a gente vai todos os resultados, já falei para vocês que a gente vai fazer uma análise aqui de todos eles, mas trazendo aí um pouquinho do que aconteceu e do que impactou bastante o mercado na sexta, não suficiente para levar para o negativo, porque a gente teve Petrobras no positivo, a Vale também não teve, né, um movimento tão forte, mas aqui o nosso Banco do Brasil caindo bastante por conta desse resultado que, claro, né, trazendo menos lucro e nem deixando sinalização para frente, acaba deixando os investidores receosos e eles vão vender, realizar o ganho e aí as ações vão entrando nessa espiral negativa. Agora a gente vai falar do termômetro da Bolsa, né, porque a gente está falando aqui de projeção, né, do que aconteceu na sexta, mas o que será que o mercado está esperando para sexta-feira que vem? Como o mercado acha que a Bolsa vai sextar na semana que vem? Então vamos descobrir juntos, porque o mercado continua otimista, mas com um otimismo um pouquinho menor do que estava na semana passada. Para quem lembra, a gente tinha um otimismo bem grande na semana passada, inclusive aquelas pessoas que acreditavam que o Ibovespa ia ficar em cima do muro, perto do 0 a 0, ou foram ali para o otimismo ou para o pessimismo. Nessa semana a gente volta para esse cenário um pouco mais de indecisão e cresce as pessoas pessimistas e diminui as pessoas otimistas com o Ibovespa. Então vamos colocar aí na tela para o pessoal de casa acompanhar. Na semana passada, 50% de quem respondeu à pesquisa, e quem responde essa pesquisa é o mercado, 50% do mercado financeiro, ou pelo menos do mercado financeiro respondente da pesquisa, acreditava que a Bolsa ia ficar no azul, que ia ficar positiva. 16,67% acreditava que a Bolsa ia ficar no 0 a 0 e 33,33% em queda no fim da semana. Bom, quem acertou, né, foi a maioria aí, a Bolsa subiu 1,96, sexta semana de alta consecutiva, Ibovespa em um bom momento aí de recuperação de fôlego, batendo máxima e conseguindo recuperar boa parte das perdas do ano passado, ou do fim do ano passado, para ser mais exato. Nessa semana o otimismo diminuiu um pouquinho aí, foi de 50% para 40%,
20% dos respondentes acredita que a Bolsa vai ficar orbitando 0 a 0, nem com perda nem com ganho, mas ali muito perto do zero, e 40% das pessoas acredita que a Bolsa vai cair. Então a gente diminui a parcela otimista com a Bolsa e aumenta a pessimista e a parte ali que acha que a Bolsa vai ficar no 0 a 0. E essa semana ela é importante. Uma série de indicadores vão sair, hoje sai o IBCBR, mas a gente tem outras divulgações importantes aqui no Brasil e fora que podem ser condutores dessa semana. Mas o mercado acredita, na sua maioria, que a gente vai ter a 7ª alta consecutiva semanal aqui na nossa Bolsa, acreditando que ainda tem fôlego para o nosso Ibovespa subir, dependendo de como as notícias saírem. Vamos ver se o mercado vai continuar acertando, porque veio acertando, é até raro, né? Mas tirando as 2 primeiras semanas que tinha um pessimismo maior aí, a Bolsa subiu, depois disso o mercado passou a acertar as altas. Então vamos ver se continua acertando. Agora o que eu quero saber, Diego, é se o mercado como é que o mercado está em relação a focos? Será que o mercado também, né, não está revisando aí para tentar acertar um pouco mais? Porque normalmente focos só erra mesmo. Olha, Débora, eu acho que o mercado aparentemente está fazendo a sua lição de casa, né? Mas sobre o Focus, ele saiu agorinha, às 8h25 da manhã, e foi divulgado pelo Banco Central. Ele é um relatório que é divulgado toda segunda-feira, né? E é um relatório que contém as projeções das maiores instituições do mercado financeiro para os principais indicadores macroeconômicos do país. Dessa vez, as apostas dos analistas para a inflação e para o câmbio desse ano deram uma escorregada, ainda que bem de leve. Ao mesmo tempo, a projeção para o crescimento do PIB nesse ano subiu. Agora, a taxa de juros, essa continua paradinha, estacionada no exato mesmo lugar, sem nenhuma surpresa, sem emoção. O cenário está mudando aos poucos, com algumas sinalizações no radar, Débora. E a gente segue de olho porque é extremamente importante entender esses movimentos e entender o que o mercado financeiro está pensando e está projetando para a nossa economia. Agora, o que mais que a gente consegue extrair desse Focus dessa semana, Débora? Olha, parece, né, que é horóscopo, porque toda semana a gente lê o Focus e ele muda, né? Então parece horóscopo que, olha, o IPCA vai para 5,50, aí semana que vem já não é mais 5,50, já mudou. E até perguntaram aqui, o Focus está fora de Focus, né? O que está acontecendo? O mercado ele vem revisando para baixo a projeção do IPCA, e aqui eu acho muito ligado a essa queda, essa previsão, essa redução de previsão, muito ligada agora ao Galípolo se alinhando mais ao discurso do mercado financeiro. Então, já que agora tem um presidente do Banco Central mais alinhado aos interesses do mercado financeiro, eles conseguem começar a jogar essa projeção para baixo, já que só agora, não bastasse todos os acenos anteriores, eles veem um maior compromisso no combate inflacionário. Então, esse é um ponto. Mas a gente tem outras questões que devem vir aí. O último comunicado do Copom, né, do Banco Central, acabou mostrando que a gente deve ter uma inflação mais equilibrada nesse ano, então menos altas do que se esperava anteriormente, e isso acaba mexendo com todas as outras variáveis, menos com a Selic, porque o mercado já deu a bênção que 14,75 tá bom, então não precisa subir mais também. Então aqui a gente vê realmente esse aval do mercado financeiro em relação à condução da política monetária a partir de agora, já que a condução está bem alinhada com o que o próprio mercado espera. Acho que esse é um ponto importante. Claro que tem outros fatores envolvendo o dólar, que também teve uma nova redução aí na projeção, e dólar acaba também pressionando a inflação, não tão diretamente na mesma proporção, mas também influencia. E o PIB, por mais que a inflação vai cair, vai subir um pouquinho segundo a projeção do mercado, agora 2,02. Então, deixa de ser aquele motor da inflação que estava sendo pintada nos focos passados, e agora pode subir um pouquinho sem pressionar a inflação. Mas a taxa de juros em 14,75 vai continuar restritiva. Agora eu vou dar um recado antes de passar aí para os meus amigos do rolê, porque hoje eu vim a caráter aí falar do quê? Do documentário do Malafaia, que vai estrear no dia 29 de maio, às 8 horas. O podcast já está um sucesso, está todo mundo assistindo o podcast, e a gente vai ter agora o documentário também, que vai trazer mais bomba, como se não bastasse só o podcast trazendo uma bomba atrás da outra, o documentário vem aí com mais bombas para vocês. Então, para garantir o ingresso e assistir esse primeiro episódio, entra aqui em iclmercado.com.br e você já garante a sua vaga para assistir esse primeiro episódio
com aí também, né, a participação da Juliana Dalpiva e do Igor Melo, que estão conduzindo o podcast, toda essa investigação com maestria, e o Eduardo Moreira, que vai participar aí também mediando esse debate, junto com a estreia do documentário. Então, imperdível, gente. Para quem está gostando do podcast, para quem ainda não ouviu, vou puxar a orelha, tem que ouvir. E já aproveita para se inscrever aqui e assistir esse primeiro episódio no dia 29, às 8 horas. Agora sim, vou entregar para os meus vizinhos de cima, exatamente às 11h30. William De Luca e Guga Noblar vão ficar com vocês a partir de agora. E a gente volta amanhã para trazer mais. Acho que amanhã a gente não volta, mas a gente volta essa semana para trazer os principais assuntos que estão mexendo com a sua bolsa, com o seu bolso, com a nossa bolsa e com as nossas vidas. Um beijão e até lá, pessoal. Quando o assunto é a vida financeira do pastor Silas Malafaia, tem muita coisa que está mal explicada. Malafaia gosta de se apresentar como um líder religioso humilde e sem fortuna. Mas por trás do púlpito, ele se transformou em uma figura poderosa que até patrocina a extrema-direita no Brasil. Ele se descreve como um servo, mas até articula campanhas com seus milhões. Eu sou o Igor Melo, repórter do ICL Notícias, e durante mais de um ano eu investiguei, ao lado da Juliana Dalpiva, para descobrir como Silas Malafaia chegou nesse lugar de poder e dinheiro, para entender o que ele esconde e o que ele só revela quando interessa. No dia 29 de maio, uma quinta-feira, às 20 horas, você vai assistir o documentário Império Malafaia, uma denúncia inédita sobre o poder, a influência e o dinheiro do pastor. Toda a verdade sobre o patrimônio do Malafaia estará revelada no nosso documentário. Você sabe qual é a diferença entre informação e conhecimento? Uma informação é um fato dado sobre algo ou alguém. O conhecimento é a capacidade de interpretar e analisar criticamente uma informação. Todas as manhãs, o Desperta ICL analisa os principais fatos do Brasil e do mundo para que você comece o dia muito bem informado e cheio de conhecimento para entender o que está por trás das notícias. Não perca! Desperta ICL todos os dias de segunda a sexta às 7 horas da manhã. Comigo, Fábio Panunzio. Eu espero você.